Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu trouxe aqui mais uma questão da banca Instituto Nick para a gente poder analisar. Sobre as regras de acentuação gráfica, analise os excertos abaixo. Primeiro, paroxítonas terminadas em R, L, N, X, PS são acentuadas? Perfeito! Paroxítona é a penúltima sílaba de uma palavra e nós iremos acentuar as paroxítonas terminadas, como por exemplo em R, L, N, X, PS, a palavra bíceps é acentuada porque é uma paroxítona terminada em PS. Primeira sentença, ela está perfeita. Notem que só de olhar essa questão, a gente pode perceber que a banca cobrou aqui a teoria, né? A teoria sobre regras de acentuação gráfica. Parte da teoria. Todas as palavras proporoxítonas são acentuadas? Perfeito. Proporoxítona é a antepenúltima sílaba da palavra. Por exemplo, a palavra último. Deixa eu escrever aqui. A palavra último. Olha só. Opa, melhorar meu M que ficou isso. Último. A palavra último. Por que leva um acento aqui? Olha só, deixa eu trocar minha caneta. O que nós vamos ter aqui? Quantas sílabas? Uma, duas, três. Eu tenho 3 sílabas. Isso aqui eu vou chamar de primeiro. Última sílaba da palavra. Número 2, a penúltima sílaba. E aqui a antepenúltima, ou seja, a terceira de trás para frente. Toda vez que nós tivermos a antepenúltima sílaba de uma palavra mais forte, o que nós vamos ter aqui, ó? Eu tenho ela mais forte, ó, tá vendo? Qual das 3 sílabas que é mais forte? O último. Então eu tenho proporoxítona. Proporoxítona todas são acentuadas, tá? Todas as proporoxítonas são acentuadas. A palavra último, a antepenúltima sílaba, a palavra última, a antepenúltima sílaba, ela é a mais forte, então ela é acentuada, certo? Proporoxítona. Anota no seu material de estudo. Todas as proporoxítonas nós iremos acentuar. Então o item 2 está correto. Se o item 1 e 2 estão corretos, a gente pode... Não é a letra A, não é a letra C, porque a número 1 está correta. Então aqui ficaria na dúvida entre a B e a C. Vamos lá. Ditongos abertos, oi, herói, oi e ei, em palavras paroxítonas não só acentuadas. Vamos pensar aqui, assembleia, jiboia, ok, tá? Isso aqui, ela tá correta, porque o novo acordo ortográfico, né, que passou a ser vigorado em 2016, o que acontece? Nós não acentuamos mais ditongos abertos em paroxítonas, tá? Eu tenho aqui assembleia, jiboia, tá? Geleia. Por isso que nós não acentuamos mais paroxítona com ditongo aberto, tá? Outro item aqui, item 4. Então, item 1, 2 e 3 estão corretos. Agora, vamos lá. Item 4. Vogais tônicas I e U precedidas de ditongo decrescente em paroxítonas. Não, gente. As vogais I e U tônicas, eu tenho aqui a regra do hiato. Não é uma regra de paroxítona. Por isso que a regra do hiato, as vogais... A regra do hiato. Hiato é a separação de 2 vogais em sílabas diferentes. O hiato é a separação de 2 vogais em sílabas diferentes. Sempre o acento gráfico ele é obrigatório quando a segunda vogal do hiato for I, a letra I ou a letra U, sozinhos ou acompanhados de S, tá? Eu acho interessante colocar para vocês uma observação sobre o hiato, tá? Então, o item 4 está errado. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B, tá? Nosso gabarito, deixa eu pintar para vocês aqui, nosso gabarito é a letra B, tá? 1, 2 e 3 estão corretos. Deixa eu pintar de outra cor. Gabarito letra B, tá? Então, as sentenças 1, primeira, segunda e terceira, elas estão corretas. Por isso, o nosso gabarito é a letra B. Eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte. A regra do hiato, que eu sempre gosto de comentar, é o seguinte. Então, o que é o hiato? O hiato é a separação de 2 vogais em sílabas diferentes. Então, nós já entendemos que o hiato é a separação
de duas vogais em sílabas diferentes. Eu vou acentuar todo o hiato? Não. Eu só vou acentuar o hiato quando a segunda vogal for I, quando a segunda vogal for a letra I, ou a letra I, fazer o pinguinho, ou a letra U, sozinhos ou tônicos, tá? Tônicos, quer dizer forte. Tônicos. Tônicos quer dizer forte. E sozinhos ou acompanhado de S. Sozinhos ou acompanhado de S, plural. Olha o exemplo aqui. Vamos lá. A palavra. Vou pôr de. A palavra. Ó. Vou trocar de caneta aqui. A palavra juiz. Vamos lá. Juiz. Por que a palavra juiz ela não é acentuada? Olha que interessante. Professor, mas o senhor não falou que hiato é a separação de duas vogais? Nós temos aqui a separação de duas vogais. Ó. A palavra juiz, o I está em uma sílaba e o U tem outra sílaba. Porém, o I está acompanhado de Z. A regra do hiato, ela diz o seguinte, ó. A regra do hiato, ela diz o seguinte. Cadê o amarelo? A regra do hiato diz o seguinte. O I ou U tônico tem que estar acompanhado de S ou sozinho. Só que o I está acompanhado de Z. Pelo fato da letra I estar acompanhado de Z, nós não acentuamos. Agora, por exemplo, deixa eu escrever a palavra juiz aqui, ó. Juízes. Olha só. Aqui eu tenho um hiato, porque eu tenho a separação de duas vogais. Eu tenho essa vogal aqui, ó. Eu tenho essa vogal aqui. Vamos lá, trocar de caneta. Eu tenho essa vogal aqui, U, e essa vogal I aqui, tá? Aqui ela tá sozinha. Então, a palavra juízes é um hiato acentuado, porque o I está sozinho. Nesse caso aqui, juiz, o I está acompanhado de Z. Aí a regrinha fala, nem todo hiato eu vou acentuar. Precisa ser, para acentuar, eu tenho que ter, a segunda vogal tem que ser I ou a letra U, sozinho ou acompanhado de S. O Z não é o amiguinho, tá? Então, o amiguinho do I é o S, não Z. Por isso que a palavra juízes, porque o I ele tá sozinho aqui. E aqui, como ele tá com Z, não acentua. Por isso que a palavra juiz não leva acento, porque o I está acompanhado de Z. E a palavra juízes, no plural, é acentuada porque o I ele está sozinho, porque o I ele está sozinho aqui, a segunda vogal, tá? Porque o I está sozinho aqui e ele é tônico, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu peço novamente para que vocês possam se inscrever no canal Língua Portuguesa para Concursos Públicos, Professor Almir, ativar o sininho, muito importante deixar o seu like, seu feedback, o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Um grande abraço!